Oi, tudo bem? Novamente estamos aqui juntos e eu quero contar uma história muito interessante para vocês hoje. O logo do Help, eu fazia ele desde quando eu tinha 5 anos de idade e sempre gostei de fazer nos recreios, nos intervalos de aula. Mais tarde, quando eu descobri o Help, que seria o Help, eu vi que era o coração do indivíduo com o coração da coletividade. E essas cores todas que eu vinha pondo num degradê igual o arco-íris, era a cor que tinha numa refração de uma luz do sol, que a luz reflete 7 cores. Então, eu gostaria hoje de estar falando para vocês sobre isso. Não é o nosso tema, mas eu acho interessante porque uma coisa que veio desde a minha infância, e eu vivi uma infância e uma adolescência muito pensando no ano 2000, mas eu tive que ter os meus 4 filhos ainda, para depois, mais tarde, vir a dedicar a trabalhar para a humanidade, que é o papel do Help. E falar em trabalhar com a humanidade, então nós vamos começar a partir de hoje, em algumas fases, falar sobre as regras para trabalhar com a energia cósmica, porque nós viemos conversando sobre a energia cósmica até hoje, que é essa energia que alimenta a Terra, tanto positiva quanto negativa, e cada um pode utilizar de qualquer forma. Por isso que ela deixou de ser uma religião, ela não é uma crença. A partir do momento que você começa a utilizar e ver resultados, você vai ter ou resultados positivos, resultados negativos. Então nós vemos aí muitas pessoas utilizando ela muito bem na negatividade. Isso dá uma média de 70% de pessoas que trabalham ela na matéria ou usando ela contra pessoas negativamente. E nós estamos com 30% de iluminação. Então, tem uma regra para trabalhar com ela que talvez esses 70% não saibam. E os 30%, alguns devem saber. Então, vamos dar para todos esses 100% de energia que está ao nosso redor, no planeta, como que ela é, que é uma coisa muito de responsabilidade. Quando uma pessoa deseja trabalhar com a energia cósmica, é necessário saber que existem certas regras atribuídas pelo universo. É o universo que traz essa força e traz essa regra para nós, e que são seguidas ao pé da letra, porque elas não mudam. Elas têm as leis cósmicas dela, para que o trabalho tenha importância e seja indispensável nesse tipo de obra que nós fazemos ao nosso redor. Tem as leis para o reino mineral, tem as leis para o reino vegetal, tem as leis para o reino animal, as leis para o reino dos homens, hominal. Depois tem a lei do calor, e cada um vai seguindo esses tons, essas cores. Temos as leis para o calor e temos as leis para a luz. Mas também nós podemos ir além da luz. Então, vamos trabalhar com essa energia cósmica para que nós possamos chegar até a luz, porque a luz ainda é matéria, porque ela vem da água. Então, essa luz que a gente absorve, tudo que nós conhecemos, é uma luz que veio da água, veio do elétron. E também o nosso corpo é pura água. Então, nós absorvemos esses 98% de energia e 2% de energia material para formar nosso corpo físico.
Então é necessário então que a gente possa aprender alguma delas. E uma delas é: para ser dedicado a um trabalho universal, você necessita ser seguro de si mesmo. Isso significa que o seu trabalho é iniciado em primeiro lugar. Primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar para dentro de você e tornar uma pessoa com conhecimento geral de quem é que está aqui. Quem é a Célia, por exemplo, tá? Atingindo um equilíbrio físico, psicológico e mental. Assim será adequado, dessa forma, para realizar a tarefa e o caminho certo para transmitir as lições ensinadas pelos mestres que viveram espirituais, para que você e para os que querem fazer esse tipo de trabalho. Essa é a primeira regra. Conheça-te a ti mesmo. Voltamos novamente falando de conhecer a si mesmo. A segunda: pelo fato de trabalhar com o universo, o ser, sem trabalhar a parte pessoal e interna, ir para dentro e conhecer a si mesmo, negligencia esta parte importante que o ajuda a ficar com uma qualidade energética muito melhor. Você trabalhando a sua parte interior, a força sua, o seu self, o seu eu espiritual interior, você fica muito mais forte que a energia da matéria, porque é essa fonte de força que produz a matéria. Então, essa é a segunda lei para quem quer trabalhar com energia cósmica. Seja forte espiritualmente e parar de chorar, né? Parar de reclamar, parar de sentir tristeza e outras coisas mais que são negativas. E tem a terceira. A terceira é ser consciente e ter certeza que o mestre ou master, né? Que hoje eu não sei, o nosso português está meio inglesado. Então, master significa a mesma coisa. Com que você trabalha, com que se você conecta e aprende com ele, ele lhe dá a fonte de dados que você quer saber. Quer dizer, se ele aprendeu, ele vai dar a você tudo que você necessitar para ser um futuro mestre também. Ou ser seu grau num plano de inteligência, num plano de dimensão, de conhecimento que você dará a ele e ele receberá com uma grandeza muito maior. Nós temos que ir acima dos nossos sentidos. Lembre-se que nós falamos que antes nós tínhamos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Agora nós temos mais 2, intuição e conexão com a energia cósmica. Então, o seu master, ele precisará já estar conectado com essas 7 dimensões. Como eles se comportam e modo de trabalho a ser feito entre os dois lados. O lado material e o lado espiritual dele precisam estar equilibrados, que é o papel da energia cósmica aqui no nosso planeta, manter a Terra equilibrada com o grande universo, com o cosmos, né? A quarta: apesar de não obter respostas claras, o Self, que é o espírito superior, age de forma apenas intuitiva. Lembra que eu falei para vocês? Nós precisamos começar a trabalhar
o nosso intuitivo. Só que o intuitivo está exatamente na conexão da energia pura, aonde diminui. Aqui é aquela matéria. Aí começa a nossa intuição e entra também para o nosso corpo. E pela boa intenção e a vontade de servir ao cosmos. Então a energia vem, eu utilizo ela para mim, tenho o meu conforto, tenho o meu lar, tenho o meu trabalho, desenvolvo a minha inteligência, mas vou devolver essa fonte de força intensificada para o universo, porque eu uso ela multiplica e volta para a fonte, para a força, porque o mestre sente que o seu dever é fazer isso, pois o ego maior das suas emoções indica o caminho a seguir. E esse caminho está indicando para ele que ele tem que voltar para cima. Algumas coisas, quando nós somos mestres, nos puxam para a lateral. A linha horizontal é a linha dos homens, é a linha da matéria. E a linha vertical é a linha eletro, é a linha que vai dar o carbono para nós vivermos em todas as partículas. Então, é nesse momento que nós podemos pensar que nós somos sempre puxados pela lateral. Então, se você quer ser um mestre e sente que é um mestre, você deixa de ouvir opiniões alheias, conversas de pessoas e começa a ouvir o seu coração. É isso que você vai passar para a pessoa que quer ser um mestre. Essa sabedoria que ele aprendeu dentro de si mesmo. E vai seguir o seu caminho. E apesar de não obter respostas claras, e apesar de não estar recebendo respostas do mundo claras dessa forma, nós vamos para a quinta lei, que os verdadeiros mestres se apresentam dizendo seus nomes. Ele não fica escondido nos bastidores, ele fala quem ele é. Ele pode falar que ele foi um ser que, quando ele não sabia, ele era ignorante. Que ele pode ter feito coisas que magoaram pessoas. Que ele pode ter experimentado coisas da terra. Que ele pode também ter caído várias vezes e levantado. Porque vai contar quantas vezes se levanta, não vai contar todas as vezes que nós caímos, né? Então, dizendo o seu nome, o grau da sua elevação e a sua hierarquia. A minha hierarquia eu chamo de Jesus. Essa energia cósmica universal é Deus. Mas para mim, quem veio apresentar o modelo que eu vou seguir, embora praticando Reiki, é ação, que é Jesus. Jesus foi a ação. Ele conversava com as pessoas, mas jamais escreveu qualquer coisa e jamais exigiu qualquer coisa e ficou pedindo para as pessoas. Ele simplesmente andou, silenciou, fez o que deveria estar fazendo aqui na Terra para o seu testemunho, seu crescimento como mestre. E desta forma falam claramente, dão informações e facilitam a transmissão de informações de outros seres superiores. Então, ele consegue, com o tempo, ir se elevando e trazer informação de seres que estão mais elevados ou que já passaram por nós e aprenderam e estudaram com eles a elevação
de ser um mestre. Esses serão os 5 primeiros toques que nós estaremos dando para vocês, e na próxima vez nós estaremos continuando dando todas as fases para aquelas pessoas que querem alcançar esse tipo de trabalho, porque hoje nós estamos com essa carteira de trabalho para o Reiki, então todo mundo quer ser mestre, mas precisa aprender realmente se ele está capacitado para ser um bom mestre e transmitir ao seu aprendiz tudo que ele sabe e tudo que ele sente, sem esconder absolutamente nada. Olha, mais uma vez agradeço vocês que estão me ouvindo, com o coração repleto de alegria, de amor, de carinho, e que vocês sempre que estejam comigo possam sentir a vibração que eu emano de vocês através do meu beijo. Bom final de semana e sejam felizes. Isso é o que importa. Coração.